Quero convidar você de novo a abrir o texto então de Marcos. Esse mês todo nós estamos tendo a oportunidade de ler esse texto domingo após domingo, Marcos capítulo de número 6, conforme vocês têm aí já, para ser projetado. A partir do verso de número 30, nós vamos retomar esse texto, e hoje eu quero também retomar a caminhada que fizemos até aqui e acrescentar um ponto, como já foi dito no culto dessa noite, que é a estratégia. O texto diz: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles já não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Olha que interessante, né? Os discípulos acabaram de vir de um trabalho evangelístico, de anunciar o nome de Jesus aonde quer que fossem. E eles voltam, Jesus reconhece a necessidade de descansarem. E então eles, cansados, vão ainda para esse lugar, e o texto vai dizer que ainda assim, embora eles não tivessem tempo nem para comer, diz o versículo número 31, visto serem o que? Numerosos que iam e vindo, multidões sem pastor. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Então esse foi o primeiro ponto, a primeira pregação dessa série para ovelhas sem pastor. Compaixão. Jesus teve compaixão daquelas multidões. Ou seja, se nós não somos movidos em nosso coração por aquilo que move o coração de Deus, que não negou seu próprio filho e o entregou para morrer por muitos. Porque se nós olharmos lá no começo, quando nós somos chamados, ou a geração de Deus é chamada em Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Era um chamado para o mundo, era um chamado para que todas as pessoas conhecessem a Jesus, e essa tarefa foi dada para nós desde aquele tempo. A gente sabe que houve um descaminho em Israel, a ponto de eles tomarem só para si a salvação. Então diz que Deus outrora falado muitas vezes aos seus servos pelos profetas, aos pais pelos profetas, agora também falou pelo Filho. Então Deus entregou o seu Filho, e essa compaixão de Deus é a mesma compaixão que agia no coração de Jesus por todas as pessoas. Não importasse se estivessem cansados, ele e os seus discípulos, quando aquela multidão estava diante dele, ele com os seus discípulos passou-lhes a ensinar, porque havia compaixão e liderança. Jesus estava assumindo que ali agora não tem jeito, cabia a ele conduzir o povo, cabia a ele e a seus discípulos assumirem aquele lugar que eles haviam recebido diante de Deus. Então a gente percebe nitidamente a primeira ministração aqui, quando viu as multidões sem pastor, Jesus passou-lhes a ensinar por compaixão, Jesus passou-lhes a conduzir por liderança. É fundamental a uma igreja que quer viver a vida missionária não abrir mão dessa medida, disso que move a igreja. Se não tivermos compaixão, amor, se não tomarmos para nós as necessidades das pessoas, nós não nos moveremos em direção a elas. Enquanto o nosso coração não estiver completamente comprometido, entregue, mortificado pelas pessoas e suas necessidades, não sairemos do nosso lugar, apenas seremos crentes frequentadores de igreja. Ao desembarcar então, Jesus vai atender aquelas multidões. E em declinando a tarde, vieram os discípulos, continua aí no versículo de número 35, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: é deserto este lugar, já avançada a hora,
despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Parece que também desde aquele tempo a igreja ainda não chegou a esse lugar que Deus quer que ela esteja. O lugar de entender que nós não devemos nos excusar e nem permitir que o trabalho não aconteça a partir de nós, mas todos nós precisamos fazer. Os discípulos chegam de Jesus aqui e tomam uma medida, talvez até estrategicamente, a mais assim, humana possível. Mais humana. Olha, está ficando tarde. Esse povo todo aí, né? Então vamos dispensar para que cada um procure o que comer. E Jesus então vem com uma outra palavra. Uma palavra que continua desafiando a igreja até hoje. Dá-lhes vós mesmos de comer. Dá-lhes vós mesmos de comer. E quando a gente olha para a série, nós vamos perceber então que nós trabalhamos outros dois pontos, né? Que foi a questão da responsabilidade e do sacrifício. Dá-lhes vós mesmos de comer. Responsabilidade porque Jesus falou assim, é nossa. Não podemos dispensar uma multidão sem pastor. Não podemos dispensar uma multidão porque ela está com fome. E nós nos excusamos desse aspecto, porque se não a mantivermos junto de nós, elas não experimentarão o que Deus tem para as suas vidas. Elas passaram aqui a tarde inteira ouvindo, a tarde inteira sendo ensinada, e agora, de tudo que nós fizemos, dissemos quem é Deus, provavelmente Jesus naquele sermão anunciava ao Senhor. Como nós podemos dispensá-las, simplesmente dispensá-las? Nós nos comprometemos, nós nos responsabilizamos por ela no nosso discurso. A igreja assumiu perante o mundo que ela é o lugar da salvação, onde a salvação de Deus ela se revela. A igreja tem aberto suas portas e dito para o mundo que, como igreja, né, ela assume esse lugar de representar o reino de Deus e favorecer o reino de Deus entre as pessoas. Não dá para a gente escapar disso. E vimos, por último, que quando a gente olha para os aspectos do sacrifício, que a palavra, né, já diz o que é, nunca na Bíblia nenhum sacrifício foi em vão, ou nunca na Bíblia nenhum sacrifício rendeu mais e uma coisa melhor do que aquilo que foi entregue. Bispo Deide então dizia, né, o que foi entregue é o que fez com que o milagre pudesse acontecer. Irmãos e irmãs, olha que palavra, enquanto então nós não entregarmos o que tivemos que entregarmos, nada vai acontecer, nada vai mudar. Compaixão, liderar as pessoas, assumir responsabilidade e desenvolver o sacrifício em nós, entregar o nosso para que possa vir melhor, e a entrega vem em frente. Quando nós lemos o texto, disseram-lhe, iremos comprar 200 denários de pão e lhes dar de comer? Muitas vezes a gente pensa que a nossa entrega é aquilo que a gente tem na mão, simplesmente. A nossa entrega tem que ser mais do que os recursos financeiros. Quantas vezes a gente coloca as circunstâncias financeiras como aquilo que é mais importante para que as coisas aconteçam? E gritos, né? Como um grande grito, a gente vê que não é assim. A gente sai, a gente vê igrejas abrindo portinhas onde antes eram bares e de repente estão lotadas. Ali, se você entra, o lugar é ruim. A gente pode falar da nossa acústica aqui, que às vezes nos dificulta, vamos melhorar, porque cabe nos melhorar, mas isso não é o essencial. O essencial é sacrificar aquilo que nos custa, não aquilo que a gente tem nas mãos. E os discípulos simplesmente falaram, nós temos 200 denários aqui. E eles já tinham naquela perspectiva, olha, mesmo que a gente tem, não é suficiente. Não vai dar para alimentar cerca aí de 15 mil pessoas. Eram contados 5 mil homens, né? Mulheres e crianças já sabemos que não eram contadas como pessoas naquele tempo, mas até como moeda de troca, inclusive. Se um homem tivesse uma dívida, sua mulher e seus filhos podiam ser entregues como pagamento, inclusive, da sua dívida. Então
Então não eram contados. Dizem aqui que devia ter aí entre 12 e 15 mil pessoas, considerando que sempre mulheres e crianças têm, né, são em maior número. E ele continua: e eles, sabendo, responderam a Jesus, que havia lhes dito, né, quantos pães tendes? E de ver aquilo que vocês têm, 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Então o ponto do sacrifício é esse, é o que a gente tem para entregar, que é da gente. Deide falou que tem um outro texto aqui, né, Bispo Deide, semana passada, que fala que conseguiram achar um menino que entregou os 5 pães e 2 peixes. Mas dos 4, apenas um fala isso, e houve mais de uma multiplicação. E ela trouxe a responsabilidade para os discípulos nessa hora. Jesus perguntou: o que vocês têm? E de ver. Né? Então, de repente, lá na reserva dos discípulos tinha pouca coisa ainda, não daria nem para eles, talvez para 2, 3, 5 pães e 2 peixes, por maiores que fossem, não daria para tanta coisa. Mas Jesus fala: então, isso tudo que vocês têm, é isso então que eu quero que vocês tragam diante de mim. Então, irmãos e irmãs, entra agora a nossa parte. A continuação do texto aí, no versículo de número 39, vai dizer: então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, né? E o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou, partindo os pães, deu-lhes aos discípulos para que o distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Então a gente entra na reflexão dessa noite, especificamente sobre uma palavra que muitos de nós talvez pode dizer assim: nada tem a ver com a igreja em si, que é a questão da estratégia. O que Deus tem a ver com essa questão? Mas, irmãos e irmãs, quando a gente abre a Bíblia e lê suas páginas, serão numerosos os textos em que nós vamos ver isso aparecer, e por diversas razões. E se nós temos então a visão de Deus, se nós recebemos de Deus tudo o que é preciso para que nós possamos, portanto, ir bem nessa visão, levando o mundo a conhecer Jesus. Se nós temos então essa missão de ir, se Deus nos deu todos os valores necessários pelo seu Espírito para que nós possamos assumir esse lugar, a gente precisa então cuidar muito bem dos recursos, porque a estratégia está relacionada a isso, a coordenar as ações a partir daquilo que nós recebemos. A estratégia, primeira coisa, ela tem esse lugar de coordenar as ações, por diversos motivos. Então, quando a gente olha aqui, vamos olhar para o texto bíblico. Por que que Jesus simplesmente não multiplicou pão e saiu, as pessoas pegando e comendo? Se vocês olharem comigo, muitas vezes em países sob guerra ou sob muita dificuldade, passando fome, e que chegam lá as ajudas humanitárias, não sei se você já viu comigo algumas reportagens que o caminhão chega e eles não estavam muito organizados, e vem aquela turba de gente e simplesmente abre o caminhão e começa a jogar comida para lá, disputar comida um com o outro, e aquilo no fim se perde mais do que se aproveita. Ou seja, eles não tiveram a estratégia anterior, eles tinham recurso, eles tinham a visão, eles tinham a paixão, eles tinham todas as condições, eles tinham então todo o alimento, eles estavam ali em condição, mas eles não organizaram, não olharam para as condições de ambiente, de situação das pessoas, e simplesmente chegaram lá com os recursos, e eles foram desperdiçados.
Primeira coisa que a gente olha para o texto que Jesus faz, ele manda organizar o povo. Jesus não pega os pães e simplesmente distribui. A gente às vezes faz pouco caso numa organização. Eu me lembro de uma igreja que eu passei, em que nós preparamos um concílio e então iríamos passar o planejamento da igreja e as pessoas ficaram incomodadas, inquietas, e o tempo passou e elas reclamando porque que tinha aquilo para a igreja. Mas uma igreja que não se organiza, ela tem uma liderança que não sabe acertar o alvo e não sabe para onde ir. Um ministério cuja liderança não organiza o seu grupo, não organiza as tarefas, não repassa as dinâmicas e não, portanto, dá para o seu grupo uma perspectiva de como realizar, e aí está a questão da estratégia, pode acabar não realizando nada, chegando a lugar nenhum, ou fazendo sempre do mesmo jeito, que não vai trazer nenhum crescimento ou nenhuma alteração que possa trazer resultados esperados, ou ainda pode vir a se desanimar e perceber no fim que o resultado, que o fruto, que a recompensa não veio. Então Jesus diz assim: reparte os grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Jesus organiza o povo. Essa é a primeira medida. Aqui a gente pode falar, por que eu insisto tanto numa igreja que faça planejamento? Porque quando a gente não visualiza que tudo que Deus tem para que nós realizemos deve ter passo A, B, C, D, cada ministério deve ter suas ações, uma vez definindo suas ações, deve encontrar recursos humanos, pessoais e todos aqueles que são necessários para que as tarefas sejam realizadas. A gente pode chegar no final do ano e olhar e falar: realizamos 10%, 15%, e isso não foi suficiente para que nós alcançássemos os objetivos propostos. Irmãos, quando Jesus falou organiza o povo de 100 em 100, de 50 em 50, ele queria dar uma condição para que todas as pessoas recebessem o que era preciso para que elas tivessem suas necessidades supridas. Quando a igreja organiza-se, ela não está fazendo nada que não venha depois a trazer crescimento e condições espirituais para que os objetivos sejam alcançados. Jesus aqui evita o desperdício. Jesus aqui evita que pessoas não ficassem sem receber do alimento. Jesus, com essa medida aqui, ele dá condição para que termine e para que o milagre aconteça na vida de cada uma daquelas pessoas. Deus quer fazer o milagre, mas se a gente não criar as condições para o milagre acontecer, pode ser que ele não ocorra. Os irmãos e irmãs têm percebido, eu espero que sim, que nós temos tentado aqui na igreja criar uma série de medidas, pensar uma série de medidas, desde a organização do nosso espaço, do nosso som. Ainda vamos ir mais além, esperamos em Deus, da organização da palavra, da organização do culto, da implantação de grupos pequenos, do trabalho de nós podermos fazer a nossa escola. Muitas coisas estão planejadas e algumas estão sendo realizadas, outras não, porque a gente não está conseguindo ir além nos desafios que a gente tem. Mas estamos buscando no Senhor para que Ele possa nos dar todas as condições para que nós possamos cuidar do seu rebanho. Quando Jesus organiza esse povo aqui também, a gente vê uma outra coisa acontecer. Ele não só organiza o povo, mas ele também organiza os seus discípulos. Prestem atenção que quando ele multiplica os pães, ele não faz isso de maneira desordenada. Eu não sei aqui como é que foi aquele milagre, é uma coisa extraordinária, mas na mão de quem que ele põe o milagre? Obrigado. Ele põe na mão dos discípulos, não é de qualquer um. Ele põe na mão das pessoas que se despertaram para fazer a obra. Por isso que eu acredito, irmãos e irmãs, que se o mundo precisa ser pastoreado, Jesus quer colocar os recursos da multiplicação na mão da igreja.
Mas é preciso que a igreja entenda e esteja preparada e organizada para Deus fazer o milagre acontecer. Deus não irá desperdiçar vidas com uma igreja que não está organizada para recebê-las, desde o momento em que elas põem o pé lá no portão. Deus não vai trazer pessoas para uma igreja que não está organizada para acolher as pessoas na sua sensibilidade e nas suas necessidades. Deus não vai trazer pessoas para colocar numa igreja em que a igreja está apenas interessada em cuidar de si mesmo, dos seus interesses e não sacrificar. Deus não vai trazer, na verdade, crescimento a uma igreja que não se alegra e não sabe contar os santos. Deus não vai abençoar e trazer crianças a uma igreja que não está preparada para assumir as responsabilidades disso, do que aquela criança espiritual vai gerar. A igreja sempre está organizada para quando então vier as pessoas, elas sejam supridas em suas necessidades, senão elas irão embora, irão atrás de outro pastor, irão atrás de outra igreja que está melhor organizada, preparada em seus ministérios, em seu pastoreio, para que possa suprir as suas necessidades. A psicologia explica que a primeira fase de uma criança, esqueci a palavra agora, né? Ela é do mim para mim, né? Aí, psicólogo, como é que faz a primeira fase? Oral? Eu não lembro a fase. Mas é o seguinte, trocando em miúdos é isso. A criança tem uma necessidade que é ser suprida, e ela vai buscar isso. Muitas vezes pessoas entram na igreja, e se a igreja não está organizada para atendê-las, ela vai fazer um monte de coisas em relação àquela pessoa, inclusive, às vezes, dizer para elas que o lugar da igreja não é o lugar para elas, porque ela não está preparada para acolher uma criança que precisa de necessidade. E a criança chega com a necessidade e a igreja fala: mas já chegou aqui, está tirando meu lugar? Já chegou aqui, já está querendo tomar espaços? Já chegou aqui, já está querendo, já está querendo mudar as coisas? Já chegou aqui, já está querendo, na verdade, assim, tudo para si, e nós temos que oferecer e dar conta de tudo. É isso mesmo. Por isso que numa igreja que não se organiza, ela desperdiça os recursos. E o resultado é que a pessoa vai embora sem ter sido... Lembrando a palavra de Deus, Jesus falou: eu vos ensinarei a ser pescadores de homens sem ser fisgado. Então a gente precisa sim se preocupar com as estratégias. Porque a estratégia aqui é que não fez a visão perder. A estratégia aqui é que não fez os recursos serem perdidos dos pães e peixes multiplicados. A estratégia aqui é que fez com que cada pessoa fosse atendida em suas necessidades. A estratégia, ela é fundamental, portanto, porque ao mesmo tempo em que ela evita o desperdício, ela é capaz de colocar o foco no lugar certo, organizar as ações para que sejam realizadas e que, uma vez realizadas, essas ações alcancem os objetivos propostos. Irmãos e irmãs, Jesus pediu para organizar o povo aqui porque Ele queria que todas as pessoas ali fossem supridas. Ele manda organizar as pessoas aqui e põe os recursos nas mãos dos discípulos, porque cabem aos discípulos distribuírem os recursos e alimentarem aquela multidão. Ele também, ao distribuir os recursos aos discípulos, eles agora têm a tarefa organizada de distribuir a cada um daqueles grupos. E aí a gente precisa perceber agora aqui a presença do sacrifício, porque imagina, vamos colocar 10 mil pessoas organizadas em grupos de 100, de 50, quantos grupos naquela tarde, depois de eles terem trabalhado, depois deles terem procurar um lugar para se descansar, depois de não terem tido descanso e terem de buscar recursos, e agora mais uma vez a responsabilidade está em suas mãos, e agora eles têm que, depois de organizar o povo naqueles grupos menores, agora eles têm que servir todo aquele
povo naqueles grupos menores. Até cansei. Mas se a igreja não assumir isso, não vai acontecer. Se os discípulos, quando Jesus falou assim, agora vocês devem ir e distribuir para o povo. Muitas vezes o milagre está nas nossas mãos, mas a gente não distribui. A bênção está nas nossas mãos e a gente não entrega. Deus nos dá todos os recursos e as bênçãos e a gente consome essas coisas em nós mesmos ou simplesmente não dá a devida importância. O milagre, irmãos e irmãs, tem acontecido porque Deus está no meio da sua igreja. A sua igreja foi salva por Jesus, foi suprida por Jesus em todas as coisas, mas ele não acontece nas pessoas porque nós retemos o que deveríamos operar. Talvez esse seja o aspecto mais difícil de uma estratégia. Quando a gente organiza tudo e vê o tamanho do trabalho, muitos olham e falam, estou fora. Uma das igrejas que eu passei, quando deu certo o discipulado, quando muitas pessoas se tornaram líderes de célula, quando a igreja multiplicou-se exponencialmente, ainda tinha alguns que traziam um discurso do tipo, o pastor fez isso porque ele não quer trabalhar, quer que as pessoas trabalhem por ele. Tinham pessoas que tinham o devido discurso assim, a igreja vai rachar, porque toda igreja em célula racha, não sabendo que quando a gente tem a estratégia correta, está focada no pastoreio, na compaixão e no amor, o objetivo não é o poder, mas é o serviço. E o nosso coração está cheio de prazer em servir a Deus e ver os frutos sendo colhidos, ver o milagre acontecendo, famílias sendo transformadas, homens que não consideravam sua casa e a sua mulher sendo restaurados, mulheres que estavam sofrendo com depressão e outras coisas sendo restauradas, crianças sendo criadas agora no seio da igreja, pessoas sendo batizadas, multidões sendo alimentadas por Deus em todas as situações. Mas ainda assim tinha aqueles que não entendiam o projeto de Deus, mas apenas ficavam no teor e na condição humana, olhando para as circunstâncias. Quando nós somos tomados por Deus em todos esses aspectos que temos estudado aqui, irmãos e irmãs, Deus faz as coisas acontecerem. Não tem outro jeito, porque na palavra de Deus, Deus veio e morreu pelas pessoas. Então Ele fará tudo, absolutamente já fez tudo para que todas as pessoas sejam alcançadas, mas é a tarefa da igreja. Então a gente precisa passar pelas estratégias. Um último texto que eu quero, podia fazer menção de muitos, como de Êxodo 20, por exemplo, quando o sogro de Moisés fala assim, te falta estratégia. Você tem a palavra, você tem a liderança, você tem a autoridade, você tem o conteúdo, mas você não vai dar conta de chegar a todas as necessidades das pessoas. Levanta outros líderes de 10, de 50, de 100, de 1000, para que essas pessoas liderem com você e julguem o povo com você. Os aspectos, os problemas mais graves trarão a você, do contrário, elas lá estarão mesmo pastoreando os grupos que lhes forem incumbidos pela autoridade, pela entrega delas, pelo lugar de liderança que elas ocupam. E assim Moisés fez e deu certo. Quando nós olhamos para Jesus, ele vai num momento dizer para os seus, contar uma parábola que dizia assim, olha, um rei quis guerrear contra outro rei, mas nenhum rei deve ir guerrear contra outro rei se antes não olhar as condições, o ambiente, os recursos que tem, porque ele não deve ir com 10 se ele vai enfrentar 50, agora estou esquecendo da cifra, mas é mais ou menos isso.
Da mesma maneira, um homem quer construir uma torre. Ele não deve construir a torre se ele não perceber que antes ele organizou e tem todos os recursos para terminar a construção. Do contrário, vai ficar a construção pela metade e isso vai ser objeto de zombaria, porque começou e não terminou. Então, quando falamos de estratégia, é a gente não desperdiçar os recursos, é a gente saber que Deus então nos deu todos os recursos, Deus fez um milagre na nossa vida e Deus espera que agora nós possamos pegar esse milagre e distribuir para as pessoas, porque, irmãos e irmãs, o final é semana que vem. O final é porque a gente verá a recompensa do penoso trabalho. A gente verá a recompensa, de tudo aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. A recompensa de todo o tempo que tiramos para orar, de todo o tempo que nós tiramos para colocar diante de Deus. Essa semana eu conversava com um pastor de uma igreja que está inclusive tirando muitos metodistas de dentro de suas igrejas, e eu perguntei para ele assim, o que é que você tem que falar? Ele falou, uma coisa eu percebi, Brasília é construída de um povo secular. Brasília, a maioria das pessoas, não é como em outros lugares da região do país que tem dificuldades financeiras. Dificuldades financeiras que Brasília tem é para ter coisas a mais. Mas as coisas mais básicas que uma pessoa precisa, ela tem. É que aqui o povo é acostumado a... Então, Então, uma vez, o que eu quero dizer com isso? Uma vez que elas olham para as suas condições e vejam que todas as condições básicas estão supridas, Deus é sempre aquele que fica, para depois. E na nossa igreja nós invertemos isso, no sentido de que a gente, tudo que é, ele disse, a gente chama de meio de graça, ele usou outra palavra. Tudo que é base, ou tudo que é aquilo que é espiritualmente falando, mais importante é o que a gente põe em primeiro lugar. E as pessoas, quando descobrem que a necessidade dela não está toda suprida porque lhes falta todas as coisas espirituais em Deus, aí elas começam a buscar. Aí elas começam a vir para cá, porque a vida delas já está resolvida. Elas têm comida em casa, elas geralmente, ele chamou de hipoteca, geralmente já está pagando aí uma casa própria, um carro que tem 1, 2, 3, já as coisas básicas elas já dão conta. E aí elas pensam que está tudo bem. Mas quando nós colocamos para elas qual é o lugar de Deus, e a nossa igreja então vai demonstrando isso, então elas começam a vir buscar. Irmãos e irmãs, tudo começa e termina em Deus. Na verdade é isso. O Tiago disse aqui, a estratégia de Davi foi essa. Foi ir até Deus. Eu acredito nisso. E uma vez que isso acontece com a gente, então é gerada em nós todos esses passos aqui que fizeram com que, nesse texto, as multidões pudessem ser atendidas. Eu quero nesse momento estar orando mais uma vez por nós, para que Deus possa nos iluminar e nos conduzir naquilo que nós temos proposto fazer diante de Deus. Nós vamos orar para que o Senhor possa, na verdade, nos dar toda a condição, inclusive estratégica, para que a gente possa dar condições às ovelhas que vierem encontrarem pastoreio nesse lugar em meio de nós. Senhor, nós aqui estamos mais uma vez na Tua presença. E, ó Deus, nessa noite, essa palavra vem completar aquilo que até aqui e agora, Senhor, temos sido ministrados em Ti. Deus eterno, primeiro nós buscamos mesmo que o Senhor desperte em nós, ó Pai, a Tua presença. Desperte em nós o interesse, Senhor, mais importante
que é estar em Ti e contigo, Senhor. As outras coisas todas passarão. E no fim, Senhor, o que o mundo hoje, aqui em Brasília, as pessoas não têm, de fato, é o conhecimento de Jesus em seus corações. É entenderem que aquilo que ainda lhes falta tem muito mais a ver com Jesus do que qualquer outra coisa em suas vidas. Nós mesmos queremos, ó Deus, nos encontrar mais com Jesus. Nós queremos, ó Deus, receber dele aquilo que supra as nossas necessidades, mas também aquilo que Ele, a partir de nós, quer que nós supramos, ó Deus, no mundo que está aí sem pastor, multidões sem pastor. Nós oramos nessa noite, Senhor, para que, ó Pai, o Senhor abra os nossos olhos para que vejamos aquilo que o Senhor quer falar para nós. O Senhor falou para Davi que ele devia sair de onde ele estava, daquela cidade, e ir para outra cidade, para que não fosse perseguido e quem sabe derrotado, até morto. Senhor, ó Deus, qual é o nosso caminho? O que precisamos, ó Deus, ainda nos organizar e estruturar e fazer e desenvolver para que, Senhor, nós acertemos o alvo, para que naquilo que em nosso coração temos planejado para as nossas células aconteçam, para que aquilo, Senhor, que no nosso planejamento nós temos desejado, Senhor, formar a partir da nossa escola de líderes aqui, Senhor, aconteça, para que, ó Deus, aquilo que nós temos, ó Pai, nos esmerado, treinado, buscado para o culto, Senhor, aconteça, para que, Senhor, ó Deus eterno, para que como pessoas nós estejamos organizados, preparados e dispostos para quando o Senhor trazer os novos nascimentos e colocar em nosso meio crianças espirituais, nós de fato, Senhor, sejamos pais e mães espirituais para acolhê-los. Nós oramos, ó Deus eterno, para que de fato quando o Senhor tiver com o milagre na mão e colocar nas nossas mãos, ó Deus, nós não os desperdiçamos. É isso que nós buscamos em Ti nessa hora. É isso que nós oramos, ó Deus, e nós clamamos, imploramos ao Senhor, que, ó Pai, Senhor Deus, nós não deixemos passar o Teu Espírito por nós e não, ó Pai, o percebamos. Que nós, ó Pai, não deixemos, ó Deus, ó Pai, estar diante de Ti para ver os milagres acontecerem e ao serem colocados em nossas mãos, nós não desperdiçarmos, ó Deus. Nós oramos, ó Deus, por cada um dos nossos membros que estão mais perto, dos que estão mais longe, dos que estão engajados, comprometidos, responsabilizados, ó Deus, entregando aquilo que o Senhor colocou em suas mãos, até aqueles, ó Pai, que estão, como diz Tua palavra, ainda como quem dorme, ainda, Senhor, com os olhos vendados e que não conseguem enxergar, aqueles, ó Deus, que não conseguem nas regiões celestiais discernir as coisas, Senhor, e perceber o lugar que o Senhor quer colocá-las. Nós oramos para que sejamos como igreja, mais uma vez despertados pelo Senhor e naquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, venhamos a cada vez fazer com mais zelo, com mais empenho, com mais ardor, com mais entrega, Senhor, para que não haja ovelha sem pastor. É isso que nessa noite nós oramos ao Senhor, pedindo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém.